Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no Acordar com Palavra. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e vem fazer parte da nossa família youtuber. E se você já é inscrito, muito obrigada por você estar aqui. Bora pro vídeo? Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre honrar pai e mãe, tá? Deixa eu falar para vocês aqui, contar um pouquinho da minha história para quem não conhece. Eu fui criada pela minha avó, né? Eu sou filha de mãe solteira, vamos dizer assim, né? Na época minha mãe se separou, ficou com meu pai até os meus 2 anos. Depois eles se separaram e a minha mãe me deixou com a minha avó para que ela pudesse trabalhar. Então a minha avó me criou. Depois de um tempo, quando eu comecei a ficar adolescente, eu morei um pouco com meu pai, morei um pouco com a minha mãe, morei um pouco com minha avó. Então eu sempre tive esse relacionamento com toda a minha família, mas a minha criação quem me deu foi a minha avó. Bom, falando sobre honrar pai e mãe, gente, durante quando eu era nova, quando eu era adolescente, eu tinha bastante dificuldade com a minha mãe, né? De respeitar a minha mãe, de conversar com ela, de falar as coisas com ela. Eu tinha bastante dificuldade nisso, porque eu fui criada pela minha avó. Então eu sempre tinha aquela coisa que, minha mãe, né, me deixou com a minha avó, não me criava e tal. Uma rebeldia, uma coisa de adolescente, né, que eu sei que tem muitas adolescentes aí que também são assim. Mas não é porque a gente queira ser daquele jeito, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente amadurece isso, graças a Deus por isso. E só que nessa época eu tinha essa rebeldia com a minha mãe, porque eu morava com a minha avó, e daí a minha avó, que era, né, a pessoa com quem eu respeitava, que eu tinha aquele respeito, e o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, eu fui crescendo, só que mesmo eu tendo esse relacionamento um pouco complicado com a minha mãe, eu sempre respeitei a minha mãe, né? Respeitei a minha mãe, respeitei meu pai, né? Tenho muito carinho, respeito pelo meu pai e pela minha mãe hoje. E até antigamente, né? Nessa época, eu já tinha muito respeito pelos meus pais. Falando nisso, tem uma palavra que fala aqui, eu quero compartilhar com vocês. Em Êxodo 20:12, que diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, é palavra de Deus que fala quando a gente deve honrar os nossos pais. Mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, né? Mesmo que a gente tenha, quando a gente é adolescente, esse receio de conversar com os nossos pais, é importante a gente dar honra aos nossos pais. Hoje, para honra e glória de Deus, eu me dou muito bem com a minha mãe, me dou muito bem com meu pai. Tanto é que a minha mãe, gente, ela veio lá de Jaguarão, do Rio Grande do Sul, para morar mais perto de mim já há muito tempo, desde que eu vim para cá, para Santa Catarina. Falando nesse momento, né, de pai e de mãe, teve uma época que eu tinha esses problemas com a minha mãe. E eu coloquei diante de Deus e falei: Senhor, eu não aceito viver assim com a minha mãe, né? Porque ela foi a pessoa que me deu a vida, né? Se não fosse por ela, eu não estaria aqui. E daí eu coloquei diante de Deus e pedi para Deus não para que ela mudasse, mas para que eu viesse aceitar a minha mãe do jeito que ela é. Né? Isso lá já na minha, né, quando eu comecei a ficar mais, depois dos meus 18 anos, né, 19, eu conversei com Deus e eu pedi para Deus que eu queria aceitar a minha mãe do jeito que ela era, porque todos nós temos dificuldade, gente. Eu sou de um jeito hoje, minha mãe foi criada por outro jeito, né? Então cada um foi criada de uma maneira diferente, né? Eu vejo assim que a minha mãe hoje ela consegue abraçar, mas antigamente pela criação que ela teve, ela não conseguia abraçar a gente. Então não é culpa dela, não é culpa dos nossos pais por reagirem de alguma forma, né? Mas é pela forma que eles foram criados. Então a gente também tem que ter esse entendimento, a gente tem que entender os nossos pais também, porque às vezes a gente só quer que eles nos entendam, mas a gente muitas vezes também não entende eles, né? Hoje eu sou mãe, tá? Eu tenho uma menina com 19 anos, é minha bênção, Ismael também com 18, Ismael vai fazer 14, e eu sei o quanto é difícil estar no outro lado, né? Nessa época eu só era filha, né? Só era filha, então era muito mais fácil reclamar daquilo que não era bom, né? Mas agora, quando eu tô do outro lado, que eu sei o que é ser mãe também, a gente começa a ver que não é tão fácil como parece, né? Para eles também, não só para nós como filhos, mas para eles também como pai. Então eu deixo essa palavra para vocês sobre honrar pai e mãe, tá, gente? Que é muito importante.
É como eu falei pra vocês, vocês não são obrigados a concordar com tudo que os pais de vocês façam, né? Mas é muito importante que você honre o seu pai e a sua mãe, respeite o seu pai e a sua mãe, porque ele foi quem te deu a vida. Se não fosse por ele, hoje você com certeza não estaria aqui. Então aprenda isso, né? Consiga lidar com as diferenças, porque você vai ter uma vida muito mais agradável. Hoje, para glória e honra de Deus, eu converso com a minha mãe vem pegar conselhos comigo, gente, a minha mãe tira conselhos comigo, então para mim isso é muito importante, eu vejo o quanto Deus é lindo quando a gente aprende a aceitar os nossos pais como eles são, pela criação que eles tiveram. Então eu deixo essa mensagem para vocês hoje sobre honrar pai e mãe, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter te ajudado de alguma forma. Curta, compartilha com alguma amiga que esteja precisando ouvir isso hoje, né? Se inscreve aqui no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!